Boa noite, gente, tudo bom? Eu estou aqui com a Evelyn e ela é do projeto Meio Hectare. Evelyn, muito obrigado por estar comigo, batendo esse papo, tendo essa conversa. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer também. Eu que agradeço, Iago, pelo convite da gente estar aqui trocando essa ideia, conversando sobre um assunto que é, assim, de extrema relevância, ainda mais no momento atual que a gente está vivendo. E eu sou agricultora familiar, mas também sou técnica, sou engenheira florestal. E o projeto Meio Hectare começou porque justamente era a área produtiva que a gente tinha. E inicialmente a gente achou que ia ser uma área muito pequena. Depois a gente começou a perceber que em Meio Hectare você consegue fazer uma revolução. E a gente está aqui em Dorândia, que é distrito de Barra do Piraí. A gente atua aqui na região sul-fluminense, em alguns municípios dando apoio para outras famílias agricultoras também, e produzindo nosso alimento orgânico, agroecológico, de qualidade. E para quem não entende, né, para traduzir essa linguagem, o que é o orgânico, o que é o agroecológico, e qual é o impacto direto disso na vida das pessoas? Bom, vamos começar primeiro falando então um pouquinho de agroecologia, né, que tem conceitos que estão sendo permanentemente atualizados. A agroecologia ela é construída assim por três grandes pilares, né? Ela é uma ciência, ela também é um movimento social e ela também é um conjunto de práticas de manejo, né, dentro da produção de alimentos. Mas talvez a perna do movimento social seja a que a gente mais tem hoje como fortaleza, né? Que a gente precisa assim, se movimentar. Então, não adianta a gente falar de agroecologia só olhando para um alimento. A gente tem que olhar para tudo que está construindo esse alimento, como que esse alimento está sendo produzido, né? Com que mazelas esse alimento está sendo produzido, ou então com que vantagens sociais esse alimento está sendo produzido. Já a agricultura orgânica é delimitada por uma lei que a gente tem nacionalmente, cada país tem a sua lei de agricultura orgânica, os países que a têm, e é um conjunto também de práticas, né? Assim como na agroecologia a gente está falando de uma alimentação sem veneno, a gente está falando de dignidade para as famílias agricultoras. A diferença é que a produção orgânica está definida dentro de uma lei, né? Basicamente, a gente tem outras diferenças, mas a grosso modo, a agroecologia ela tem princípios que falam a mesma língua no mundo inteiro, né? As causas sociais que a gente trabalha e alimentares aqui no Brasil, elas ressoam nas mesmas causas que a gente está falando na Ásia ou em algum país da África, né? A gente está lutando contra a mesma dor em todos os lugares quando a gente fala de agroecologia. E isso é muito interessante, assim, a gente entender que não é só o conjunto de práticas, mas também um pensamento social, político e econômico que é viável. Hoje vocês vivem da agroecologia, desse cultivo. Você tem ideia mais ou menos de quantas famílias vocês atendem com a cesta de vocês por semana? Semanalmente aqui na região a gente atende cerca de 100 famílias. 100 famílias. Isso, que E, recebem esses alimentos por toda semana aqui na nossa região. e se eu não me engano, meio hectare é menos que a metade de um campo de futebol, não é? Dá 5 mil metros mais ou menos, né? Mais ou menos isso, É, dá, aproximadamente. dá 5 mil metros. Um campo de futebol, nas Muito medidas bem. máximas, dá 10.800 metros. Então, assim, é muito grande, as pessoas não têm noção do impacto que a inteligência, e não é assim, as pessoas acham, é um costume pensar que aquela coisa que é feita com mais cuidado, que é feita, com muitas aspas, mais artesanalmente, etc., familiar, é uma coisa com menos ciência, mas não é verdade. A agroecologia ela se desenvolveu tanto, que ela tem tantas técnicas, tanta eficiência, que num espaço relativamente pequeno, metade de um campo de futebol, você produz comida para 100 famílias por semana. Isso é incrível, assim, é muita coisa. Quando a gente, atualmente, a nossa horta tem meio hectare só. Se bobear, até um pouco menos que meio hectare. Mas hoje a gente tem outras áreas aqui dentro da nossa unidade de produção Ah, sim. que não estão só dentro da horta. Então, tem uma área de pomar, tem a área do bananal, tem uma areazinha que é a área que a gente chama de roça, que a gente planta mandioca, inhame,
tem uma área um pouquinho maior que agora tem milho. Quando a gente tinha só meio hectare mesmo, total, a gente atendia um pouco menos de famílias. Então, tudo foi sendo construído, né? Até que a gente chegou a conseguir atender uma média de 100 famílias por semana. Mas isso com também outros alimentos que a gente não consegue produzir aqui. Então, por exemplo, tem famílias parceiras nossas no sul de Minas que produzem morango orgânico, né? Uma das coisas que as pessoas mais têm desejo de consumir e muitas não conseguem nem dar ou para o seu filho ou para a sua filha com medo da quantidade de agrotóxico que tem. E como a gente não produz morango, então a gente tem outros parceiros que produzem, que trazem aqui para a gente conseguir ter acesso a isso. Incrível, é muito incrível. E trazendo o seu campo, que é alimento, comida, etc., as pessoas não costumam olhar isso com viés político, como a gente falou que tem um viés político muito forte. Hoje a gente tem um pensamento que é otimizar, produzir dinheiro, ganhar mais e acumular. A palavra mais forte hoje do mundo é acumular. Tem um dado que é muito importante: a gente nunca viveu uma desigualdade social tão grande como nos dias de hoje. Quando existia o Império Romano, que assim, para a galera entender, era um império que ocupava mais da metade do mundo, assim, praticamente a metade do mundo, não existia tanta desigualdade social quanto existe hoje. Milhares de pessoas morriam de fome. Então, a gente está vivendo uma coisa muito absurda e as pessoas não despertam para isso. Então, a fome é, sim, uma questão política muito forte, porque se a pessoa tem independência na produção de alimentos, se a pessoa consegue comer, etc., ela consegue pensar uma próxima coisa. A pessoa que não come, e eu tenho muitos amigos professores, etc., eles já passaram por alunos assim em situações de vulnerabilidade tão grande que o aluno não comia. E aí costumava-se, era uma coisa muito dos anos 80, 90, criança que não come não aprende. E a gente está voltando para essa base. As pessoas estão perdendo poder de consumo, não estão conseguindo comer e também não estão conseguindo desenvolver mais nada. Então, essa independência, você acha que vou tornar isso uma pergunta, você acha que é viável criar uma independência a partir do seu movimento que construa um processo político gradativo para uma mudança social? E qual o caminho que você vê para isso? Uau! Essa pergunta, ela se desdobra, assim, Muitas coisas, né? muitas coisas, muitas respostas, muitos diálogos, né? Mas até algumas poucas décadas atrás, a gente tinha boa parte da população vivendo no campo, né? Em vários países, no Brasil inclusive. E a gente falava, não precisava nem falar sobre soberania e segurança alimentar tanto quanto a gente fala hoje, porque isso era uma realidade. As pessoas que moram no campo têm o recurso ali acessível, porque você consegue ter o básico para você se alimentar. Quando a gente passou a ter a maior parte da população nos centros urbanos, onde normalmente não se produz comida, a gente começa a ter uma necessidade de produzir muito capital, e as pessoas que estão sem trabalho, sem renda, etc., elas passam por uma marginalização ali da sociedade que acontece dentro da cidade, e essa desigualdade social ela é gritante, né? Então, quando a gente está falando de políticas públicas relacionadas à alimentação, isso perpassa por uma série de outras políticas públicas, né? Principalmente sobre reforma agrária. A gente está num país que a maior parte da produção que eu não vou nem falar que é de alimento, vou falar que é de commodity, né? Perfeito. Deixou de ser... Tem tempo por que isso não que a alimenta. gente... exatamente. A gente transformou o alimento, ele deixou de ser um alimento para nós, seres humanos, diretamente, e passou a ser uma moeda realmente de troca global, né? E isso é comercializado em outros países, né? Principalmente relacionado ao consumo de carne. E hoje o que a gente tem na maior parte do que é chamado, talvez, de agricultura no Brasil, né? Que fica muito evidente no nosso produto interno bruto, etc., é uma produção que não dá sustentabilidade para as famílias agricultoras. Então, a gente tem uma reforma agrária que precisa acontecer, a gente tem muitas famílias que estão em insegurança alimentar, mesmo estando no campo,
porque sofrem uma série de outras interferências relacionadas, por exemplo, à escassez de água, à escassez de transporte, a problemas de estrutura pública, de energia, de estradas. E aí essas pessoas começam a ter que sair do campo para poder ir para a cidade, né? Procurar um emprego remunerado, porque não se sentem mais numa condição de dignidade, né? A gente, durante muito tempo, teve aqui no Brasil um estereótipo de quem é agricultor familiar de ser uma pessoa miserável, de ser uma pessoa que tem pouco recurso, que tem pouco estudo. Infelizmente, isso realmente aconteceu em muitos lugares do Brasil, né? A agricultura familiar, ela deixou de ser valorizada para se valorizar uma outra agricultura que veio mais ou menos dos anos 70, num movimento que a gente chama de Revolução Verde, que trouxe uma mecanização para a agricultura e um outro pacote também, né, de elementos relacionados à tecnologia de sementes, de práticas, uma série de coisas, e que isso foi substituindo a mão de obra familiar no campo. Então, a gente... Desculpa te interromper. Eu vi muito disso acontecer porque a base da família, da minha família paterna, é do interior do Rio, de uma zona rural. Então, assim, até a camada ali do meu avô não existia educação. Não existia mesmo, não tinha nem acesso. Aí, quando meu pai nasceu, começou a se criar as escolas rurais, etc. E aquelas crianças que andavam 10, 15 quilômetros para chegar na escola. Mas elas já não só trabalhavam, elas ajudavam um pouquinho no trabalho, mas estudavam. Então, meu pai estudou, meus filhos estudaram, etc. Mas a gente viu essa grande desvalorização e hoje de toda a minha família, era uma família muito grande, a gente tem só 2 pessoas que permaneceram na zona rural, e era uma família muito grande. Coisas que eu comia, tipo feijão rajado, aquela tangerina vermelhinha pequenininha, são coisas que eu nunca mais vi na minha vida. Eu vi a minha infância inteira, eu comi isso a minha infância inteira. São coisas assim que, pô, fava agora eu vejo uma vez por ano, quando meu tio quer plantar. Então, a gente viu essa transformação e a gente tem esse enriquecimento financeiro, monetário. Meu pai saiu da roça, virou empresário, então a gente vê essa questão do enriquecimento financeiro, monetário, etc. Mas a gente vê esse empobrecimento cultural, empobrecimento alimentar e tudo mais. Hoje eu vejo pessoas a 2 quilômetros da minha casa passando fome. Isso é um absurdo, assim, isso é inimaginável se a gente colocar nos parâmetros de uma sociedade, não uma sociedade rural, porque é lógico, a gente tem diversos avanços que são incomensuráveis para a sociedade como um todo, tipo medicina, ciência, indústria, mas não é uma questão de um ou outro, a gente tem que caminhar para um caminho de equilíbrio. Exato. E aí, isso tudo que a gente está conversando aqui, quando a gente fala de política pública, olha como que toda essa questão de política pública, por exemplo, para o meio rural, afeta culturalmente as famílias, né? Socialmente, financeiramente e em termos alimentares também. O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo. Sim. E se a gente for ver do que a gente se alimenta, isso é reduzido a uma quantidade, uma diversidade muito empobrecida, Mas dá né? para contar na mão, Inclusive cara. por conta O dessa prato... imposição, né, desse sistema, dessa outra agricultura que chegou e falou, olha, agora é muito melhor vocês plantarem desse jeito do que manter as variedades crioulas de vocês, né? Então, isso tem muita interferência no que está no nosso prato hoje. Começou lá atrás. Isso é incrível, né? Porque se a gente parar aqui e colocar os 10 dedos da mão, tomate, 2 tipos que a gente vai ver no mercado, que é o, se não me engano, é o São Marzano, que é aquele italiano, e o outro que é o de salada, que eu nem sei o nome daquilo. E, pô, arroz branco, que é um tipo único, feijão, você vai ter ali 2, 3 tipos de feijão no máximo que uma família vai comer, alface e carne, uma proteína. A carne agora não dá para comer, né? Porque a carne tá R$ 80 o quilo da carne, mas então a gente vê esse empobrecimento cultural, isso se reflete também em diversas áreas que aí se a gente começar a abordar vai ficar longo demais, mas que vale a pena ser citado pelo menos, que é desenvolvimento intelectual, tudo passa pela nossa nutrição. Nosso cérebro é formado na base nutricional, na base de micronutrientes, etc. Então o Brasil, ele, por optar a servir o mundo como uma colônia, eu vejo muito isso, uma colônia extrativista que a gente fica mandando um monte de alimento, aspas, alimento, né, commodity para fora, para a galera sustentar, a gente fica aqui empobrecido, o nosso cérebro é menos desenvolvido, etc. A gente fica muito estigmatizado com tudo isso. E a gente não deixou de ser colônia, parece, né?
A gente só mudou o produto. Era pau-brasil, era açúcar, era café, né? Era madeira, enfim, eram várias coisas, e agora é soja, é milho, né? E aí a gente continua degradando o nosso país, tanto socialmente quanto ambientalmente, né? Porque ainda tem essa questão do fator ambiental. Quando a gente muda tudo isso, por exemplo, antes o consumo de carne ele estava muito relacionado à criação própria, né? De porcos, de aves, enfim. Agora a gente tem áreas de suinocultura concentrada, assim, com altos índices de poluição dos mananciais, com metal pesado, com uma série de coisas, né? Sem contar os agrotóxicos, né? Dentro da produção convencional. A quantidade de contaminação que a gente tem na água, né? E as pessoas acham que a água da cidade não tem contaminação de agrotóxico, infelizmente estão enganadas. Os mananciais Eu passam por gostaria essas de estar áreas, né? enganada nesse sentido. Exato. O problema é que os mananciais passam por essas áreas que hoje estão contaminadas. Então, assim, é um cuidado em cadeia. Se a gente não tem cuidado em algum ponto, se entrar em algum ponto, todo mundo que está para frente está sofrendo aquilo lá. Você tocou num ponto que eu acho assim, muito sensível, que as pessoas entendem muito pouco. Quando a gente fala de reforma agrária, o pessoal pensa assim, naquele monte de gente entrando, invadindo, pondo fogo, fazendo bagunça, etc. O que não tem nada a ver de reforma agrária. Eu sou zero especialista, zero especialista nesse assunto. Mas eu entendo que é um conjunto de políticas públicas, que políticas públicas são leis, etc., um monte de coisa que o governo faz, traduzindo, deixando muito claro, para que terras que estão aí desocupadas sejam ocupadas de formas úteis. E a gente mora num estado muito, muito, muito pequeno. Rio de Janeiro é um dos menores estados do Brasil. E, cara, se a gente andar só na nossa região, que é Volta Redonda, Barra do Piraí, etc., a quantidade de terra inútil que tem, você olha, você cansa de olhar e não tem nada. Infelizmente, a gente tem uma grande extensão de área aqui, considerada rural, mas que está ou improdutiva ou está produtiva degradada. Ou improdutiva degradada também, né? Esses sistemas intensivos que a gente passou, né? Durante esses séculos, 2 últimos séculos aí para trás, a gente teve um desmatamento de toda a área de Mata Atlântica que a gente tinha aqui, que preservava a qualidade da água e do solo, né, e também a fauna. Perfeito. Aí, café, só café. Depois que o café passou a não dar mais recurso, né, aí veio a bovinocultura de leite. Então, a gente tem áreas aqui que são extremamente degradadas, porque são áreas pequenas, com uma quantidade grande de animais. As pessoas normalmente utilizam queimadas para renovar a pastagem, então o nível de degradação é muito alto, né? E aí a gente tem aqui na nossa região, ainda por cima, indústrias, né, que causam um nível de poluição e que geram um problema de saúde pública também, né? Então, assim, tudo que para onde a gente olha ao nosso redor, a gente tem dano que foi causado por uma irresponsabilidade, né? Seja da sociedade em geral, seja do poder público que não se atentou e não conseguiu a tempo criar alguma forma de modificar isso, mas o que a gente chega à conclusão é que agora a gente tem que correr contra o tempo. Já que é a gente que está aqui agora, vivas e vivos, somos nós que temos que deixar uma história bonita aqui, né? Porque de história de tragédia, etc., a gente já tem bastante para trás. Então, essa construção social, principalmente relacionada às pessoas que estão na base, para ter um acesso a quem está construindo a política pública de fato, ela é muito importante para a gente conseguir mudar um pouco esse cenário, né? E o que a gente vê e que sofre, que dói na carne, foi uma expressão que eu usei um pouquinho antes da gente começar a gravar, que a gente estava batendo papinho, é exatamente isso. A gente não consegue, os movimentos sociais, os partidos políticos, as pessoas que estão lá fazendo, criando leis, vigiando as empresas, etc., que é o papel do governo, essas pessoas se tornaram inatingíveis, principalmente os políticos. A classe política virou uma casta. Assim, a gente vive num sistema que eles estão lá no Olimpo, estão lá muito longe da gente, e a gente está aqui. E enquanto não é isso, o governo, basicamente, deveria ser uma empresa que serve
Aos acionistas. Os acionistas, o povo, a massa da população. A massa da população brasileira é muito pobre. A massa da população brasileira sofre diversos males e que esses males seriam tratados a partir de diversas frentes. O nosso papo aqui hoje foi motivado pelo Dia Mundial da Alimentação, que cai no dia 16 de outubro. E a gente já conversou, a gente tem um histórico antes que a gente entrou em contato para criar uma horta comunitária numa sociedade diferente, que está evoluindo. E eu queria assim, entender qual a melhor proposição, vamos pensar num caso muito específico, assim, a nível de favela. Vamos colocar uma favela aí, regional, comunidade, como as pessoas querem falar, que tenha, em média, 5 mil habitantes. Se a gente fala de independência alimentar, qual que é a área hoje que você indicaria para uma comunidade ser dona e produzir independência alimentar para a comunidade? Boa pergunta. Talvez não tenha um tamanho de área mínimo. A gente consegue Certo. fazer a produção num quintalzinho, sabe? Com vasos de planta, onde você tem ali uma farmácia viva, né? Uma farmácia verde. Então, assim, eu acredito que se tiver já um terreno, que não é uma área muito grande, se tiver algum terreno vazio que possa ser usado, já é mais do que suficiente, sabe? E normalmente esses terrenos eles estão disponíveis, né? Como eu digo disponível, assim, eles estão subutilizados, né? Normalmente é um terreno que talvez tenha uma titularidade privada, mas que está ocioso, e aí a comunidade não pode ter nenhum benefício daquilo dali, né? Fica ali uma série de especulações imobiliárias acontecendo em torno do terreno, e a comunidade ali ao redor passando fome. Só dá Então, mata e lixo, né? exatamente. Então, mesmo que o terreno seja pequeno, dá para começar a fazer uma coisa que vai se tornar grande, né? Vide a Revolução dos Baldinhos lá em Florianópolis. As pessoas Incrível. começaram fazendo compostagem dos resíduos próprios das suas casas, sabe? E isso gerou uma revolução mesmo, por isso que o nome é Revolução dos Baldinhos. Então, dá para a gente fazer grandes coisas mesmo em pequenos espaços. Eu assim, fico extremamente feliz e esperançoso. Muitas pessoas me perguntam, quando eu vou à comunidade que eu sirvo, é o Paraíso. Eu estou sempre lá, é minha segunda casa. E quando eu vou para lá, o pessoal fala assim, nossa, você fica vindo para cá, acumulando dor de cabeça. Eu falo, não, aqui é minha terapia, que é aqui que eu vejo que ainda existe esperança. E quando eu escuto de você, assim, que é uma especialista da área, que um quintal, que um balde, que qualquer coisa pode virar alguma coisa melhor, pode produzir mais para aquela sociedade, isso alimenta um pouquinho mais da minha esperança, da minha utopia. Eu sempre Voltando... falo que melhor do que comprar orgânico é você comer o que você plantou. Essa sensação é única e ela é revolucionária, ela é muito importante. A gente poder dominar isso, eu posso plantar, sabe? É uma coisa que não tem dinheiro que pague essa sensação de você ver um outro ser crescendo, né? Mesmo que seja de reinos diferentes, e a gente poder se alimentar disso. Então, isso é realmente uma coisa grande. Isso é grande. Tem uma pessoa que eu admiro muito, é um rapper, é o Emicida. Eu estava ouvindo um podcast que ele estava sendo entrevistado e tal, e ele falou disso, que ele começou o sistema de horta no meio da pandemia, ele precisava de alguma coisa para ocupar a cabeça, parou de fazer show, aquela vida super corrida, e do nada a vida dele estava parada, estava enclausurado em casa, ele não estava saindo mesmo. E ele falou, cara, do nada, assim, com 30 metros quadrados, eu comecei a produzir 40% da minha alimentação. Eu falei, caramba, que incrível, que coisa de outro mundo, assim, eu fiquei maravilhado mesmo, assim, por muito tempo eu trabalhei em indústria, em microindústria, e eu produzia cerveja, né? Todo mundo adora, fala, oh, incrível, eu produzir cerveja. E essa sensação de você ser a causalidade de um produto final e você ver aquilo acontecendo é realmente uma parada muito incrível, muito especial. Você vê uma magia acontecendo, né? Não foi ninguém que abriu uma geladeira no supermercado e trouxe para você. Você acompanhou o processo e você vê que às vezes é difícil, muitas vezes a gente tenta e a coisa não vai para frente, a planta morre, enfim, tem os desafios ali da caminhada, né? Mas você tenta de novo e você começa a perceber que não é uma coisa tão simples a gente
achar que o alimento chega na nossa mesa. Ele passa por uma série de desafios da produção, principalmente familiar, que quando a gente está falando de alimentação in natura, da alimentação mesmo do nosso dia a dia ali, hortifruti, etc., 70% é produzido pela agricultura familiar, né? Enquanto a gente está falando de commodities, é óbvio que mais de 70% é produzida em larga escala, né? Por latifúndios, etc. Então, esse desafio de ver uma coisa sendo cultivada e a gente comer no final é muito, muito prazeroso. É muito especial mesmo. E aí uma outra perguntinha, assim, falando um pouquinho mais de vocês como projeto. Hoje eu conheço um pouquinho de vocês e quem toca o projeto é você e o Romulo. Eu queria conhecer um pouquinho da história, de onde vocês vieram, se todo mundo acha, não, porque já está pronto. Hoje não é mais a Evelyn e o Romulo, hoje é o meio que está e parece muito glamouroso, muito bonito, mas não é. Conta um pouquinho mais dessa história do dia a dia, de como é fazer isso que vocês fazem. Não é nem um pouco glamuroso, na verdade. A gente tem momentos muito felizes, como todo mundo, né, das realizações que a gente consegue alcançar, mas a gente também já teve muitos momentos de choro, literalmente. Né? Hoje mesmo eu estava lá na horta me lamentando pela quantidade de brócolis que a gente perdeu, pelas 2 estufas que a gente construiu com um custo danado e que com 10 minutos de uma chuva de vento na semana passada elas desabaram. O nosso projeto tem 7 anos. O primeiro ano foi desesperador, porque a gente começou realmente do zero. A gente não tinha capital de investimento, a gente só tinha força de vontade, né, de querer fazer aquilo acontecer. Principalmente porque a gente teve o diagnóstico do autismo do filho do Rômulo, o João. E aí, quando a gente começou a entender que a alimentação saudável de verdade, né, uma alimentação sem veneno, seria decisiva para o desenvolvimento do João, tudo fez mais sentido. E aí a gente entrou de cabeça nesse projeto. E no primeiro ano deu muita vontade de desistir, porque a gente tinha pouca experiência acumulada, a gente não tinha recurso de investimento, mas a gente arranjou força não sei de onde e fomos para o segundo ano. O segundo ano deu vontade de desistir também, mas talvez menos vezes, menos dias. Porque quando você trabalha 16 horas por dia, 14 horas por dia, sábado, domingo, não existe feriado, você começa a repensar a sua atividade, né? Mesmo que o propósito seja maravilhoso, mas o que está custando para você, às vezes, te faz repensar. Mas no segundo ano as coisas já começaram a melhorar um pouco, porque a gente começou a fornecer os alimentos para merenda escolar, aqui do município de Barra do Piraí. E aí isso deu um fôlego para a gente, porque a gente é de bicicleta fazer entrega dos alimentos orgânicos na nossa comunidade, em Dorândia, sabe? Só Então, a gente fazer um começou a fazer... parênteses. Isso é uma política pública, né? Os colégios comparem de pequenos produtores. Sim, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, uma política pública nacional, onde os municípios têm que comprar pelo menos 30% da alimentação oriunda da agricultura familiar. Aí tá vendo, galera? Infelizmente, tem um município que não compra nada da agricultura familiar, isso é triste. só de emprego. É só para as pessoas entenderem, como eu sabia desse gancho, para as pessoas entenderem o impacto da política. Tipo, a política pode ter sido, não afirmando que só a política, mas alguém que alguma hora pensou, caramba, isso aqui é muito importante, pode ter sido ali o limiar de você aguentar mais um pouquinho e virar o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano. Com certeza, absoluta. E ainda te digo mais, dentro da política do PNAE, para quem produz de forma orgânica, você ainda pode acrescer o valor até 30% sobre o valor que está tabelado, né? Porque as pessoas sabem que a produção orgânica tem realmente um esforço, um recurso maior a ser implementado para você conseguir ter aquela alimentação no final das contas, né? E aí, depois que a gente começou a fornecer para o PNAE, a gente também começou a fazer a feira,
no município de Barra do Piraí. Depois, com várias outras famílias, a gente inaugurou uma feira orgânica em Volta Redonda. E aí isso devagarinho foi construindo tijolinho por tijolinho para no terceiro ano a gente já falar, tudo bem, agora a gente vê que não precisa desistir, né? No terceiro ano a gente começou a ver uma luz no fim do túnel. No quarto já melhorou um pouco mais, enfim, aí até a gente agora, no sétimo ano, ter certeza que a gente não vai desistir, ter certeza que a gente está no caminho certo, mas realmente os desafios às vezes são tão grandes que as pessoas não conseguem nem imaginar. E assim, não dá para comparar quem está no sétimo ano de produção com quem está começando, né? Você tem que comparar quem está começando com quem está começando também. Então, eu, há 7 anos atrás, o Rômulo, o nosso projeto que estava engatinhando ainda, a gente ainda estava tentando entender tudo que estava acontecendo, eu acho que muita gente ia falar assim, eu acho que talvez seja melhor vocês desistirem, porque foi realmente desafiador, até a gente conseguir ter hoje eu não vou dizer nem que é uma tranquilidade, mas a gente tem uma dignidade de conseguir fazer o que a gente está fazendo, o nosso trabalho, conseguir manter o que a gente precisa, basicamente, né? A gente não vive com nenhum luxo, a gente só quer ter dignidade, isso é básico, né? Para qualquer família, seja ela agricultora ou não. Isso não deveria nem ser negociável, a gente nem deveria estar nesse debate aqui, porque é uma coisa que eu falo e as pessoas às vezes não me compreendem, a maioria das vezes não me compreendem, é que a sua condição de existência como ser humano, ela não tem que ser negociável. Ah, mas foi uma gravidez indesejada, foi isso, foi aquilo. Cara, você é ser humano, você nasceu, você tem o direito à sua vida e à dignidade básica da tua vida. E isso tem que ser debatido, cara. Infelizmente, a gente caiu num campo político, a gente passou por diversos avanços, a gente vem do golpe de 64 para a Constituição de 88, isso são avanços, só que a gente deixou o poder público muito não vigiado, e o poder público, não só os políticos, mas tudo que acontece na esfera pública, é um fenômeno muito grande, também não cabe nesse debate agora, mas pouco a pouco as pessoas foram se distanciando tanto das coisas, ao ponto do não ligar. Quando a gente teve aquela revolução, aquela galera na rua ali, 2012, 13, 14, a gente achou que alguma coisa fosse mudar, mas, como as pessoas costumam dizer, o gigante dormiu de novo. E tudo parou, tudo parou. E as pessoas, assim como o seu caso de construção de 7 anos, de sair do primeiro ano, puta, o segundo ano, aí o terceiro ano você começou a respirar, as pessoas não entendem que qualquer luta, e eu não falo luta como briga, etc., eu não prego revolução, eu não prego violência, sou totalmente contrário a qualquer uma dessas bases, mas a luta do dia a dia, a construção, esse processo, isso vai ser doloroso, não tem caminho fácil, não tem sem dor, não tem. Mas se não foi iniciado, em hora nenhuma isso vai ser concluído, não vai chegar nesse momento que você fala, pô, agora não, agora eu deito na minha cama, boto a cabeça no travesseiro, e a gente, pô, dorme e tal. Até a gente estava falando questão de perrengues, etc. O Rômulo agora está arrumando coisa do trator que quebrou. Então, vai ser infinito. Mesmo depois de uma condição que você chega melhor e tal, você vai ter problemas e tal. Mas essa condição para a vida pública, para a vida coletiva, você não pode existir ela em momento nenhum, senão acontece o que aconteceu. A gente está aí 20 anos não vigiando a política, não vigiando o que acontece, e que é o que impacta na nossa vida. E agora a gente está com fome de volta na mesa, com todos os problemas que a gente está aí, a galera pobre totalmente desesperançada, e até a classe média. A classe média está reduzindo dia após dia. Assim. Até a pessoa que achava que era, eu vou tirar o PT do poder e tudo vai ficar muito bonito porque eu sou rico, eu vou para a Disney. A galera está voltando a não poder andar de carro porque a gasolina está 7,20, 7,50. Então, essa realização que o controle coletivo, que uma construção de um bem-estar para todos, ela tem que estar na pauta, ela tem que ser muito forte. E eu acho que isso nasce muito na alimentação. Isso nascer na alimentação, isso tem que nascer também de organizações. Eu queria saber de você, assim, como vocês se organizam, se você tem um grupo de debate regional, nacional, estadual, como é que isso funciona para a agricultura familiar? Isso é muito importante para a gente. Para começar, a nossa certificação de orgânico, ela é participativa, ela é feita de forma coletiva. Eu só tenho o meu certificado
porque um coletivo de pessoas que também têm os seus certificados vieram aqui, me visitaram, e a gente dialogou, e todo mundo tem uma responsabilidade compartilhada em cima disso. E isso, para mim, é uma coisa assim, das mais revolucionárias que a gente tem no âmbito da agricultura orgânica. Inclusive, o Brasil ele é pioneiro nesse sistema participativo de garantia. Legal. E, além disso, que é uma coisa mais formalizada, né? A gente tem também a nossa articulação de agroecologia aqui no Médio Paraíba do Sul, a AMPS, né? E a gente, nesses aproximadamente 20 municípios que a gente tem, desde Três Rios e Paraíba do Sul, passando aqui por Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, até Resende e Itatiaia, a gente permanentemente está mapeando iniciativas que têm essa convergência para um projeto de sociedade que a gente quer criar. Não só no âmbito da alimentação, a gente está falando no âmbito cultural também, de música, de arte, do jongo, daqui da nossa região, né? De mulheres que fazem cestas, de mulheres que fazem artesanato, de mulheres, de grupo exclusivo de mulheres agricultoras, né? De pessoas que estão assim, realmente numa tentativa de fazer um projeto de sociedade diferente, que é um projeto onde todas as pessoas, volto a dizer, tenham dignidade, né? Não precisam dormir com desespero se no dia seguinte vai ter alguma coisa para comer, né? A gente não pode ter uma sociedade onde uma pequena parcela da população esbanja recurso e uma outra parcela da população está comendo migalha, né? Isso não é nada racional. Nós, como seres humanos ditos animais racionais, eu ouvi uma frase em algum lugar, eu não lembro exatamente onde foi, mas falando como que o ser humano pode ser racional se os outros animais, quando começam a acumular algum recurso, o coletivo deles vai se rebelar, né? Agora, o ser humano não. O ser humano, quando ele começa a acumular muito recurso, ele Os outros aparece batem na capa palma. de uma revista financeira. Então, olha que irracionalidade isso, sabe? Com milhões de pessoas passando fome. E não é por falta de produção de alimento. A gente tem um desperdício enorme de produção de alimento, a gente tem muitas terras que estão ociosas, né, para produzir alimento, e mesmo assim tem pessoas passando fome. Então, a gente vê que essa balança está totalmente desequilibrada. Não é por falta de produção, não é uma agricultura dita de ponta, etc., que vai resolver o problema da fome. A gente vai fazer isso de forma organizada socialmente e construindo políticas públicas que favoreçam isso, né? Que favoreçam Assim, uma reforma agrária que, inclusive, onde seja desconstruída essa visão, que isso foi construído, né, na população, de muita que propaganda. as pessoas invadem propriedades que são privadas e que causam destruição. Não é isso. Os movimentos sociais, para começar, não ocupam terras que estejam em trabalho. As terras estão ociosas há muitos anos. E essas terras, quando elas passam pelo processo de reforma agrária, os movimentos sociais não viram donos dessa terra. Essa terra é concedida. Ela fica sob a guarda, sob o uso de uma comunidade, um grupo, um coletivo, enfim, que começa a gerar uma quantidade de riquezas que muitos brasileiros não têm nem noção do que é um assentamento de reforma agrária e de tudo que nasce ali dentro. Infelizmente, as pessoas não têm noção. A gente estava fazendo aquele jogo de problemas e esperança, né? E essa semana teve algumas coisas que foram muito marcantes para mim, assim. Na mesma semana que teve o primeiro voo turístico para o espaço, de 4 minutos, que custou bilhões de dólares. A gente teve uma cozinha do MTST no sul do Brasil, eu não me lembro aonde agora, que foi fechada. O governo do estado trabalhou para que ela não fosse fechada, porque o estado está com problema de fome, etc. Mas o governo federal articulou para que a cozinha fosse fechada. A gente tem esse problema imenso de desigualdade, de todos esses etc. Mas a gente tem algumas coisas, construções recentes também, que tangem essa produção de riqueza e que fazem um pouco do processo de subversão do sistema. E quando eu falo subversão do sistema, é o tema assim, que eu acho mais inteligente do mundo. Tem um grupo que chama Grupo Gaia, que é uma empresa privada, etc., mas ele trabalha em causas, fomentando causas sociais de interesse privado. E foi a primeira captação financeira no mercado
financeiro em São Paulo, na Bovespa, para financiar a agricultura familiar da MTST. Se eu não me engano, ele captou 17,5 milhões de reais para financiamento. Ou seja, ninguém no mercado financeiro de São Paulo está ali apostando dinheiro em caridade, etc. A produção familiar, ela gera riqueza, só que as pessoas não entendem qual é essa riqueza, para onde vai, como funciona essa riqueza. Desculpa. E o próprio cara que articulou, esqueci o nome dele agora, é João Pacífico. Ele que articulou isso tudo e tal, ele falou que ele desconhecia, que ele ficava lá na Faria Lima, família rica, ele rico, tal, tudo muito bonito. E um amigo dele foi visitar, ele foi também, ficou maravilhado da capacidade das pessoas de gerarem algo novo e de mudarem aquela realidade, de ver que isso pode ser um processo, como você mesmo disse, construído, racional, coletivo, de bem-estar para todos. Então, uma coisa que fica muito clara da nossa conversa, assim, que a gente não pode ficar sem esperança, porque é o que esperam da gente, é o que esperam da população, fique na sua casa, não debata, sofra e tá bom, tá ótimo para você por hoje. Mas aceitação. É a única coisa que a gente não pode fazer, e a gente precisa se movimentar, precisa se incomodar, precisa se articular, e a palavra articulação é isso, é aquilo que faz movimento, é aquilo que junta as coisas. Então, como sociedade como um todo, a gente precisa se unir. É união, é um processo de união. Só com esse processo de união, hoje, talvez 85% da população brasileira vai sair desse buraco imenso e vai viver num Brasil que vale a pena viver, num Brasil para todos. Porque o nosso Brasil hoje não é para todos. Eu já tive a oportunidade, uma vez eu estava andando naqueles barquinhos teco-teco, né, traineira, em Angra, e do lado passou o barco se eu não me engano, era do Abílio Diniz, chamava Brisa 2. Era do tamanho de um transatlântico, e era o barco de uma pessoa. Ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que estão imensamente no meu coração, há anos e anos e anos eu convivendo, que agora a pessoa luta para comer ovo. E isso não é humano. Não dá para a gente falar que isso é racional, como você mesmo levantou. Então a gente precisa... E eu não estou falando que riqueza, que dinheiro é pecado, nenhuma dessas pregações vão sair da minha boca. Não é... Que fique bem claro, nem da minha. Que fique bem claro, nada disso é pecado. Dinheiro não é pecado. Eu, apesar de aceitar e de visitar diversas crenças religiosas, eu me digo cristão, e cristão nasce de Jesus. Jesus também não criticava a riqueza, ele criticava abusos da riqueza, você causar desordens sociais devido à concentração da sua riqueza. Então, enquanto a gente tem uma sociedade que tem pessoas multibilionárias, no ano que o Brasil gerou 40 novos bilionários, a gente tem 20 milhões de novas pessoas passando fome. Então, a gente precisa de trabalhar um equilíbrio, etc. E esse equilíbrio não vai vir do mercado. Essa imagem de que o mercado vai se autorregular, etc., é mentira. Isso é uma grande mentira. As pessoas falam... que a tendência é de piorar. Porque... Se a gente não se atentar, se a gente não se mobilizar. O histórico é esse. Assim, a gente deu 40 anos aí para o neoliberalismo no mundo inteiro, 40, 50 anos, e só piorou. Aí as pessoas falam, corrupção, etc. Teve corrupção em todos os regimes comunistas totalitários que eu conheço. Teve corrupção em todos os regimes capitalistas que eu conheço. Teve corrupção em todos os regimes que eu conheço. E corrupção não é uma coisa desses temas. Tem que se tirar isso da cabeça. Mas a corrupção existe e muito no sistema capitalista. E o capital. Existe o capital disponível no mercado e as pessoas vão comprar. A pessoa lá da fábrica, grandona, etc., vai lá comprar benefício fiscal. Então, ele dá 20 milhões para o candidato e o candidato fala, então você não precisa pagar 1 bilhão de imposto. E o imposto que ele não paga não é um favor que ele faz para a sociedade. O imposto que ele paga é uma obrigação de devolução para a sociedade para que as pessoas não passem fome, para que tenham um auxílio emergencial, para que tenham uma renda básica universal e diversos outros debates de melhora da sociedade. Para que tenha saneamento básico, para que tenha um merenda escolar de qualidade. Exatamente, para que a gente tenha alimento decente, não só alimento, não é ração, tipo o governo PSDB queria dar ração para as crianças alguns anos atrás. São coisas assim inimagináveis, muito desumanas. E nunca criar um discurso de ódio contra essas pessoas, porque a gente tem que ter uma compreensão também e dialogar e falar, não, você está errado, cara, não é porque você está falando assim que eu vou te dar uma pedrada, que eu vou brigar com você, pôr fogo na sua casa, nem nada disso. Mas a gente explicar, etc., e a gente como coletivo, como democracia coletiva, construir o que é melhor para todos, não é construir o que é melhor para meia dúzia. Então, o que eu queria... Falei bastante agora, emendei uma primeira aqui e fui embora.
Muito pertinente tudo que você falou. E, assim, quando você falou sobre a questão, né, de ser cristão, se a gente está falando de lucro acima da vida, as coisas não combinam, elas não conversam. Não E, pode. e a gente tem visto isso acontecer, né? E é uma crueldade muito grande as pessoas usarem a religião ainda por cima para conseguir arrebanhar, convencer uma série de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? E isso só piora tudo que a gente tem visto acontecer, infelizmente. O desespero emocional ele dá abertura a qualquer tipo de salvamento. Então, as pessoas hoje negociam. Pô, você está desesperado na Terra, mas eu vou te salvar no céu. E custa tanto. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Assim, as pessoas não me conhecem por esse lado religioso. Eu evito falar desse lado religioso, mas é muito sério para mim. E cada vez mais eu tenho conversado isso um pouquinho com as pessoas. Então, se a pessoa usa da vulnerabilidade da outra para fazer mal intencional, isso é zero cristão. Fazer arminha dentro da igreja, isso é menos 10 cristãos, isso não é nem zero, isso é menos 10 cristãos. Pô, Exatamente. você ficar confortável, que você está lucrando com alguém morrendo, igual a gente tem casos e mais casos no Rio de Janeiro de corrupção na área da saúde, e que tem pessoas morrendo na fila do SUS porque não fazem cirurgias de câncer, corrupção de vacina e tudo mais. Pô, isso é incontavelmente infinitamente zero cristão. Então, a gente não pode normalizar essas coisas, a gente tem que olhar tudo isso e, principalmente, conversar. O que eu falo muito para todo mundo que me conhece, o que eu falo muito para qualquer pessoa que me vê na rua, que troca ideia comigo, seja no morro, seja aqui embaixo, é exatamente isso. Se a gente não conversar, se a gente não traduzir essa linguagem, que uma coisa é um debate ideológico, acadêmico e tudo mais, outra coisa é você falar com a população. A população não entende isso e eles ficam vulneráveis a quem vai falar aquilo que pode ser a microsalvação dele. Então, não dá para culpar. Ah, mas o povo elegeu, o povo tem que sofrer. Cara, isso é um discurso péssimo, velho. Porque você tem consciência, você teve estudo, você teve oportunidade. Muito falando de mim. Pô, eu estudei em colégios excepcionais, já pude viajar, já pude fazer um monte de coisa. E isso em comparação com a minha geração anterior. O meu pai nasceu numa casa de barro de parto normal. Então, assim, a transformação social imensa, absurda. E eu não quero isso para mim. Pô, eu quero isso para uma bada de mulher que convive comigo. Eu quero isso tudo ampliado. Eu não quero isso reduzido. Eu não quero que a empregada não vá para a Disney, como disse Paulo Guedes. Pô, eu quero que todo mundo, velho. Se a galera quiser ir de bonde, fretar um avião Vá para ir para para onde Miami, quiser, né? pô, fazer frango Até com farofa em porque Miami, tanto faz, cara. cultura e lazer faz parte do É nosso direito. bem-estar, né? É É um direito. direito, É um direito. exatamente. Não é Não favor. é, não é favor, não é luxo, né? Faz parte da gente conseguir ter hábitos de vida saudáveis que façam com que a gente tenha uma vida digna, feliz, né? Com todos os desafios que a nossa vida, mesmo quando está tudo ok, sempre aparece algum problema, seja de saúde, seja familiar, enfim, né? Alguma tragédia, já existe naturalmente. Então, pelo menos o que a gente conseguir estabilizar a idade para que as pessoas tenham acesso aos seus devidos direitos, a gente já consegue ter uma população que dialoga melhor, né? Que consegue dar a mão para poder lutar junto e se mobilizar. Então, tudo isso está junto num projeto de sociedade que a gente almeja construir. Né? Exato, exatamente. Você falou de uma coisa aí que é incrivelmente importante também. Pô, você que vai ver esse vídeo depois, qualquer pessoa que veja isso aqui, esse projeto de sociedade melhor não é excludente. Pô, mas eu moro numa casa mais cara, eu tenho um SUV do ano, etc. e tal. Você não está entre as pessoas que querem prejudicar a sociedade, que causam mal com riqueza, etc. Quando a gente fala das pessoas mais ricas que causam mal para a sociedade com riqueza, a gente está falando de multimilionários, etc. Hoje, a maioria das pessoas que acham que são ricas, se perder um emprego, não passa 6 meses na condição que vive. Tipo, vai começar a se desesperar, perder o carro, perder a casa e tal. Pô, você não é rico. Tira da cabeça que você é rico. Quando você colocar na sua cabeça, isso tem um termo que chama consciência de classe. As pessoas não entendem isso e isso afeta demais a vida delas. Se você colocar na sua cabeça que você não pertence a essa classe mais rica do mundo, você vai começar a entender que todas as políticas, tudo que acontece no Congresso, no Senado, etc.,
tudo isso afeta pra caramba a tua vida, muito mais que afeta da vida dos ricos, Claro. e menos do que afeta na vida dos mais pobres que você. Eu costumo falar que por políticas públicas de saúde, etc. e tal, afetam muito menos a minha vida do que a vida das pessoas que eu convivo, porque eu tenho plano de saúde e tal, etc. E essa é uma escada, isso é uma cadeia. Afeta muito menos ainda a pessoa mais rica do que eu, e por aí vai. Então, construa que você faz parte de uma sociedade muito mais plural, construa que você faz parte de um coletivo muito maior e que essas coisas vão doer em você daqui a pouco, como a gasolina de 7,50, a carne de R$ 80 estão doendo. E aí eu queria só pedir para você agora uma mensagenzinha assim de esperança ligada ao teu coletivo, ligada a esse coletivo de agricultura familiar, etc., do que você pode falar assim, galera, isso aqui, faz essa vírgulazinha aqui, ou consome mais agricultura familiar, ou planta num vasinho de casa, etc., e observa o quanto isso vai abrir tua mente para um futuro. Qual que é a sua mensagem? Eu vejo as pessoas sempre se questionando assim, eu quero fazer alguma coisa para o mundo melhorar, mas eu não sei por onde começar. Eu quero me mobilizar mais para a gente ter um meio ambiente mais preservado, mas eu não sei por onde começar. Enfim, essa série, né, de pensamentos assim que a gente fica refletindo sobre como é que a gente pode construir um mundo melhor, que eu acredito que é o que todo mundo quer um mundo melhor, né? E as pessoas às vezes se veem de pés e mãos atadas porque não conseguem fazer concretamente o que elas imaginavam. Porém, se a gente parar para refletir, e tudo isso que a gente conversou aqui está relacionado a isso, o que tem por trás do que a gente financia, do que a gente consome, do que a gente compra, do que a gente usa? É assim que a gente vai fazer esse mundo melhorar, né? Então, eu vejo pessoas, às vezes, gastando um dinheiro muito grande com, sei lá, algum objeto, alguma roupa, alguma coisa que você nem sabe de onde veio, muitas vezes foi produzida na Ásia com subemprego, ou até com trabalho escravo, né, com condições horríveis de trabalho. Ou então você come um alimento que também pode ser luxuoso, caríssimo, mas que você não sabe a quantidade de degradação ambiental e social que está dentro desse alimento, né, que está por trás desse alimento. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você quer fazer alguma coisa em prol do meio ambiente, em prol da sociedade, etc., conhece quem produz sua comida, conhece localmente quem é a pessoa que está fazendo com que a comida chegue na sua casa de maneira saudável, não só pensando em termos da saúde humana, mas na saúde ambiental também. Porque isso sim é que vai fazer a gente conseguir financiar a cadeia certa, né? É lá que a gente tem que investir o nosso dinheiro, as nossas moedas, é nesse jogo, são nessas cartas. É em quem está fazendo uma produção de alimento que é socialmente justa, que é ambientalmente preocupada para preservar o que ainda resta de pouco da nossa Mata Atlântica aqui na região, da água que a gente sabe que vai drenar toda no Paraíba, né, e que as pessoas da cidade vão consumir essa água. Então, essa é a minha reflexão, assim, de conseguir fazer as coisas indiretamente, financiar quem está fazendo uma revolução de verdade. E aí pronto, você já está fazendo, mesmo que você esteja morando na cidade, não esteja com a mão na terra, literalmente. Eu acho que você falou de uma riqueza assim, absurdamente incrível. Se a base do capitalismo, tudo que existe hoje, que a gente pensa de economia, de sociedade, tudo, é a transação, a compra, o consumo. Tudo que a gente conhece hoje é consumo. É uma transação. Se você faz sua transação para o lado melhor, se você divide o seu capital, se você compra no local que você mora, de pessoas que estão ali, que você conhece, como você disse, você vai estar colocando seu dinheiro num lugar que vai ter retorno social, que vai ter retorno ambiental, que vai ter tudo de melhor, como você disse. Muito obrigado pela sua reflexão, Evelyn. Eu agradeço imensamente seu tempo de hoje e se o pessoal pedir, a gente grava mais uma, conversa mais, mas de já, obrigado de verdade por essa conversa de hoje e é nesses diálogos e é nessas atitudes, acima de diálogos, acima de palavras, é muito importante atitudes. O amor, ele não é uma palavra,
O amor são seus atos, o amor é seu cotidiano, a sua vida, as suas ações. Então, o amor de construir uma sociedade melhor, o amor de construir um Brasil para todos, nasce assim, fazendo, não nasce pensando, não nasce só falando, não nasce só discursando, nasce fazendo. E obrigado por fazer parte desse Brasil para todos. Eu que agradeço, Iago. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom a gente poder conversar sobre esse tema aqui, que ele é de extrema relevância e é urgente, né? A gente está falando de uma agricultura que as pessoas pensam que é do passado, mas é a agricultura do futuro, na verdade, né? Se eu tivesse, talvez, pensado em realizar um sonho, de ter um sítio e produzir orgânico quando eu me aposentasse, isso não ia estar acontecendo, né? E o tempo é o recurso mais escasso que a gente tem, né? A gente fala de recursos não renováveis, o tempo é o primeiro deles. Então, a gente tem que fazer enquanto a gente não deixar para depois. Exato, exatamente. Deu uma pequena travadinha na sua fala, na sua imagem, mas acho que deu para ouvir o que você falou. Está me ouvindo ainda?